Amém, amados? Aleluia. Acho que foi, não sei se foi sábado passado ou sábado retrasado, Deus nos deu aqui uma direção de a gente estar durante 90 dias orando por 3 vidas. Faça um propósito com Deus, né? Esteja orando por 3 vidas. Peça para o Espírito Santo de Deus mostrar para você pelo menos 3 vidas. Que você vai estar orando, jejuando, pagando um preço por essas 3 vidas. E quando chegar o dia certo, a hora certa, o Espírito Santo vai te mostrar, ele habita dentro de nós, você vai convidar essa pessoa para a célula. Amém? De mulheres e também a célula de homens. Irmãos, nós não podemos perder o foco. Hoje, antes de vir para cá, e é muito ligado em sinais, né? Deus conhece a minha linguagem, ele fala muito por sinais. E Deus sempre usou os meus filhos para falar comigo, né? E o Levi tem sido uma criança muito usada por Deus, né? Então, lá em casa tem um bonequinho, que é uma foca, né? Uma foca bem pequenininha. E hoje o Levi pegou e trouxe aquele bonequinho para mim. E quando ele pega esse bonequinho e ele traz para mim, a primeira coisa que o Espírito Santo fala para mim é foca. Foca. Vocês lembram da frase que o irmão Jair, que foi membro desse ministério, aquele mais falava? Irmão, não perca o foco. O pessoal da liderança sabe, né? Quem não é da liderança não sabe muito porque não participava das nossas reuniões. Mas ele repetia sempre, ele batia nessa tecla. Não perca o foco, fica no foco, né? O pastor, às vezes, na nossa reunião, às vezes ele dava meio que uma saída pela tangente. Aí, irmão Jair, pastor, volta para o foco. Não perca o foco. Então, irmãos, a gente não pode perder o foco como igreja, né? Nós temos uma visão. Qual que é a visão que Deus nos deu? Se tornar um ministério influente e relevante na sociedade, Nova Trento, em primeiro lugar, formado por adoradores verdadeiros, que buscam a unidade no corpo de Cristo, através de uma vida de obediência ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Qual que é a nossa missão? Vamos repetir comigo? Qual que é a nossa missão no Ministério Vidas Águas? Fazer discípulos para Cristo em todas as nações da terra, seguindo o seu exemplo como modelo. Vamos repetir? Qual a missão do Ministério Vidas Águas? Fazer discípulos para Cristo em todas as nações da terra, seguindo o seu exemplo como modelo. Então nós não podemos perder o foco, amados. A igreja de Jesus, eu já falei isso quantas vezes, nós só não fomos arrebatados ainda, nós estamos aqui na terra porque há uma missão, né? Antes de Jesus subir aos céus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Olha lá, abre lá rapidinho, Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, versículo 16. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amados? Essas foram as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus. Na verdade, deixa eu fazer uma correção aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo
aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restauraste tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de que lhes disse isto, vendo eles, olha só, presta atenção, versículo 9, depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Você prestou atenção? Quais foram as últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus? As últimas palavras de Jesus foram, antes de subir aos céus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha aqui para mim, pastor, qual foi mesmo as últimas palavras de Jesus? Recebereis poder ao descer, que Deus ia derramar o seu poder. Por que ele ia enviar o Espírito Santo? Para que a gente fosse testemunha, começando em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus um dia nos batizou com o seu Espírito Santo. Quem aqui acredita que o Espírito Santo mora dentro de você? Amém? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo de número 1, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Olha só o que diz aqui: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, no momento que você creu em Jesus, um dia alguém pregou o evangelho para nós, um dia alguém falou do amor de Deus para nós, e no momento que a gente creu, a Bíblia diz que no exato momento que você creu, a Bíblia diz que Deus colocou um selo em você, Deus colocou um selo em mim. O selo é como uma marca, é como um carimbo. Esse carimbo, essa marca, que é a marca da promessa. Lembra que a gente cantava aquela música, né? Eu tenho a marca da promessa, se tentam destruir-me, tentando apagar minha fé, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai impedir? Sonho que é? Sonho que há em mim, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará, dará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Eita, o pastor para cantar sem uma bênção. Então, mas diga para o seu irmão que está do seu lado: você tem a marca da promessa. Mas diga com energia: você tem a marca da promessa. Mas fala com vontade. Deus deu para nós a marca da promessa.
É um selo chamado Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de mim e de você. Agora, pastor, por que Deus me deu esse selo, essa marca da promessa, essa coisa tão valiosa, tão preciosa, chamada Espírito Santo? Simples. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ide e fazei discípulos para Cristo em todas as nações da terra, começando por Nova Trento, depois São João Batista, Canelinha, Tijucas, Vale do Rio Tijucas, Santa Catarina, Brasil, até os confins da terra. E a gente vai fazer isso sendo modelo, exemplo de testemunho. É com o nosso testemunho, irmãos. Você sabe qual é que é a maior arma de evangelização do mundo? Diga assim, pastor, qual é a maior arma de evangelismo? De todas. Não, agora pergunta com gosto, senão não vou responder essa pergunta. Sim, pastor, qual é a maior arma? Qual é o maior segredo de evangelização mundial? Você quer saber? Abra lá, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15. Achou aí, crente? João 15, versículo 5. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá pouco fruto, alguns frutos, muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Vou repetir: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, pastor, qual que é o maior segredo de evangelismo mundial e global? Qual que é a maior estratégia de evangelização? Permanecer nele. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora olha aqui para mim, pastor, como é que eu faço para permanecer nele? Para permanecer nele, eu tenho que ter uma vida de intimidade, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de consagração, eu tenho que dar um bom testemunho de vida, eu tenho que viver aquilo que eu prego. Aí eu permaneço nele. Se eu não dou um bom testemunho, se eu sou mau caráter, eu minto, eu roubo, eu engano, eu trapaceio, jeitinho brasileiro, você acha que ele vai permanecer em mim? Não tem como. Então, a maior arma de evangelismo é o nosso bom testemunho, é apresentar um bom caráter, é ter uma vida de santidade. É isso que faz eu permanecer nele. E quando eu permaneço nele, o fruto é uma consequência. É uma consequência, irmão. Quem vai fazer essa igreja crescer aqui não é o pastor Cristo, e nem você. É o Espírito Santo de Deus através de nós. É Ele que faz tudo. Ele é que opera o querer e o efetuar. No entanto, Ele está contando conosco. Ele está contando comigo e com você. Quantos aqui acreditam que nós estamos vivendo os últimos tempos na Terra? Se é verdade que nós estamos vivendo os últimos tempos na Terra, irmãos, então nós precisamos arregaçar as mangas, né? Olha só o que diz lá, Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 34. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 34. João 4,34. Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só a comida de Jesus, irmão. É a comida fitness. Agora está na moda, né? Comida vegana.
Olha só, Jesus era vegano, Anderson. Olha o tipo da comida que ele comia. A minha comida consiste de cereais, legumes e verduras, é isso? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. O ceifeiro desde já recebe o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Olha só o que Jesus disse aqui, irmãos, para os discípulos dele quando chegaram da cidade e viram ele conversando com a mulher samaritana. Vocês não estão dizendo que tem 4 meses ainda para fazer a ceifa? Eu digo para vocês, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos. Jesus nessa noite ele nos lembra, irmãos, os campos já estão brancos. O que mais a gente vai esperar para pegar a foice e fazer essa colheita? Pastor, o que é a foice? A foice é um instrumento. Quem aqui já trabalhou na roça? Quem aqui já viu uma foice? A foice é um instrumento para colher, para cortar o capim, cortar o mato, colher, cortar o trigo. Dá para cortar qualquer coisa, né, com a foice. O maior instrumento que Deus nos deu hoje é para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, não se aparte da tua boca. Medita nele de dia e de noite, então farás prosperar o teu povo e serás bem-sucedido. Então a palavra tem que estar na minha boca. Lembra que a palavra de Deus diz lá em Efésios que eu tenho que tomar uma armadura para poder no dia mal ficar firme? Dessa armadura, qual que é a arma principal na armadura? Não é a espada? A espada é a principal de todas as peças da armadura, porque a espada, com ela eu me defendo e com ela eu me ataco, com ela eu ataco. E qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. O salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca a minha palavra. A palavra de Deus tem que estar na nossa boca. Quando você estiver conversando com o teu colega de trabalho e você convida ele para vir na célula e ele dá um argumento, você tem que ter a palavra na boca. Usar a palavra, irmão. O que liberta é a palavra. Você não pensa que você vai conseguir alcançar uma pessoa para Jesus sem a palavra de Deus. Não tem como. Qual que é a frase mais conhecida do presidente da República? Jair Bolsonaro, quem sabe? Versículo bíblico que ele mais cita. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu pergunto, olha aqui para mim, como é que o teu colega de trabalho, o teu colega de escola, colega de faculdade, como é que ele vai conhecer a verdade se você não abrir a boca e falar para ele? Se nós não abrir a boca e falar, ninguém vai conhecer a verdade. A verdade só vai ser conhecida se eu abrir a boca e falar. Então tem que perder a timidez, irmãos. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os covardes, o reino dos céus não é de covarde. Eu tenho que ser corajoso. Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Irmão, nós estamos no tempo do fim, não dá mais para perder tempo. Os campos estão brancos. Então tem que ser forte e corajoso. Quando vem a oportunidade, fala. Irmão, lá em casa, quando o entregador de pizza vai na minha casa entregar a pizza, eu falo de Jesus para ele. O entregador do X-salada vai lá entregar o lanche, e uma vez no mês, quando dá para entregar o sushi lá em casa, eu também falo. Eu prego, vocês sabem, eu prego pelo WhatsApp, eu prego pelo Instagram, eu prego no Facebook, eu mando mensagem para vocês. Eu tento alimentar vocês o tempo todo, para vocês estar cheio da palavra e ter sempre uma palavra para poder falar. Então, só que o pastor sozinho não consegue, eu preciso. Deus está contando com a gente, amados. Deus está contando com a gente. Olha o que Deus fez hoje à noite. Deus me impediu de pegar a nossa série, vai ficar para a semana que vem, porque essa mensagem tem que ficar como sendo a principal da noite.
Porque não adianta eu ficar aqui pregando domingo após domingo coisas novas, novas mensagens, se a gente não botar em prática aquilo que Deus já vem batendo na tecla. Não é por força e não é por violência. O pastor não vai bater em vocês, mas como representante de Deus, estando sensível à voz do Espírito Santo, eu preciso passar para vocês aquilo que Deus está passando para mim. Ele está contando com a gente. Se eu não anunciar o Evangelho, eu estou sendo egoísta. Por quê? Porque eu estou salvo. Quantos aqui acreditam que se Jesus voltar essa noite, você vai morar no céu? Se é pela graça, se é pelo sangue de Jesus, se é por causa daquilo que Ele fez e não por causa daquilo que a gente faz, então se Jesus voltar essa noite, nós vamos morar tudo no céu. Amém ou não amém? Amém, amém, amados. Eu tenho certeza da minha salvação. Ninguém vai roubar a minha salvação. É pela graça. Não é por obras para que ninguém se glorie. No entanto, eu estou salvo. Agora Deus está contando comigo para que outros sejam salvos. Outros precisam conhecer a verdade. Mas para encerrar a palavra de hoje, abra lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Prometo que eu vou encerrar. Romanos capítulo 10. Olha só, Romanos 10, do 8 em diante. Romanos capítulo de número 10. Todo mundo achou aí? Romanos 10, a partir do versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois, agora presta atenção, versículo 14. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha só. E como pregarão se não forem enviados? Olha aqui para mim. Nessa noite Deus me trouxe aqui para enviar vocês. Jesus está dizendo: ide. E quem aqui sabia qual que é a palavra igreja no Novo Testamento? Qual que é o nome dessa palavra? Quem aqui sabe de cabeça? No Novo Testamento, quando aparece a palavra igreja, principalmente nas cartas de Paulo, como que essa palavra aparece? Aparece lá a palavra eclésia. Quem aqui sabe o que significa eclésia? Eclésia significa chamados para ir, chamados para sair para fora. Lembra quando o profeta Elias, com medo da rainha Jezabel, ficou trancado dentro de uma caverna? Lá o anjo deu comida para ele, aí permitiu ele descansar um pouquinho, depois o anjo veio de novo, deu mais um pouco de comida, e depois veio trovões, relâmpagos, mas a voz de Deus não estava nos trovões, não estava no relâmpago, e aí veio terremoto, mas a voz de Deus não estava no terremoto, aí veio uma brisa suave, mansa e suave, e a voz de Deus estava naquela voz, calma, tranquilo, e a voz dizia: que fazes aí, Elias? Sai para fora, agora vai e unge um outro profeta no teu lugar. Deus disse para Elias: agora é hora de sair da caverna. Então tem momentos na nossa vida que Deus permite a gente ficar recluso,
Porque por uma série de acontecimentos que nós passamos, provas, lutas, dores, guerras. Mas chega uma hora que Deus vem e diz: agora é hora de sair. A pandemia acabou. Agora é um novo momento, é uma nova história, é uma nova fase. As coisas velhas já ficaram para trás. Amados, essa semana Deus puxou a minha orelha, porque por um momento eu olhei para trás. O Espírito Santo me corrigiu imediatamente: não olha para trás, não olha para trás. Quantos lembram da mulher de Ló? Olhou para trás, virou uma estátua de sal. Nós não podemos olhar para trás. O que passou, passou. O passado não volta mais. Agora a palavra de ordem é: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eis que estou fazendo coisa nova, colocarei rios no ermo e água para beber ao meu povo. Deus está fazendo coisa nova. Deus vai fazer algo novo. Para isso eu preciso esquecer o meu passado. O teu passado. Conhece o livro de Miqueias, né? Lá em Miqueias, quando eu lembro do neto da pastora Vera, eu sempre me lembro do texto de Miqueias, que todo crente deveria saber de cor e salteado, que lá diz que Deus é aquele que lança os nossos pecados, né, nas profundezas do mar. E se esquece. Miqueias 7:19: tornará-se a piedade de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então Deus é aquele que perdoa os nossos pecados, lança nas profundezas do mar e esquece. Então o teu passado já era. Nenhuma condenação agora há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então o nosso passado já foi perdoado, o nosso passado já foi esquecido, agora é para frente. Deus tem um povo para ser conquistado, Deus tem uma obra para ser realizada, Deus tem uma missão para mim e para você, e Deus conta comigo e com você. Ele espera que eu e você possamos anunciar o Evangelho. Amém? Quantos recebem essa palavra? Pai, em nome de Jesus, assim como Jesus nos enviou, eu como autoridade constituída por Ti, eu envio cada um aqui, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu te peço, revista-os com Teu poder, revista-os com Tua autoridade, dá-lhes unção de ousadia, unção de conquista, ó Pai, intrepidez, coragem, discernimento do Espírito, fé, autoridade, para anunciar o Teu Evangelho, e fazer o nome de Jesus ser o nome mais conhecido do universo. Em nome de Jesus, aqueles que recebam, digam: eu recebo. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor, a Ele, toda a honra e toda a glória. Amém. Aleluia. Amados, então, louvado. Quinta-feira, nossa reunião de mulheres, 8 horas. Não esqueça da sua missão. Venha estar conosco. Sexta-feira, a reunião de homens, também às 20 horas. Dia 12, dia dos namorados, dia 12 de junho, dia dos namorados, é um domingo, às 4 horas da tarde, nós vamos ter aqui um café colonial para casais. Então todo mundo aqui, a gente hoje fez um convitezinho, já mandamos para a irmã Érica está, por enquanto é digital, depois eu vou conversar com ela, se precisar impresso, a gente imprime também, para ter na mão, mas dá para convidar pelo celular mesmo. Convida teu colega de trabalho, colega de faculdade, amigo, vizinho. Convida casais de namorados, casais que já são casados, porque é uma estratégia evangelística também, né? No dia do café colonial vai vir um casal lá de Brusque, é o Fernando, isso? Fernando, né? E a sua esposa, que são... Oi? Roberto e Fernanda, eles são líderes desse estudo que o irmão Cleverson e a irmã Érica estão fazendo lá na Igreja Nação Forte, em Brusque, que se chama Casados para Sempre. O pastor Cristo também recebeu um convite para estudar lá, que é um curso chamado Sacerdócio Real, que o irmão Jair tinha me convidado no começo do ano. Eu tinha dito que sim, depois voltei atrás da minha palavra, mas agora o Espírito Santo está me incomodando que é para fazer esse curso, e eu vou fazer. E se tiver mais alguém que quiser fazer esse curso também, chama Sacerdócio Real, é um curso só para homens. O irmão Jair, a gente vai estar indo de carro, e tem vaga para mais 3 no carro, né? Tem uma mensalidade, paga uma inscrição,
Quem tiver interesse, depois nos procura que a gente passa as informações. Tá bom? E, irmãos, a minha mãe, a pastora Mena, me convidou para começar uma turma de escola de líderes. Uma turma de escola de líderes. O pessoal de Tijucas precisa de um professor de escola de líderes. O pessoal de Canelinha também precisa de um professor de escola de líderes. Aqui em Nova Trento, nós também precisamos começar uma turma de escola de líderes. Essa escola de líderes, ela é para quem já fez um encontro com Deus, né? Então, quem aqui já fez um encontro com Deus e quem quiser fazer a escola de líderes, nós estamos pensando, eu e minha mãe, eu vou dar aula lá na cidade de Canelinha, para poder vir o pessoal de Tijucas e o pessoal de Nova Trento teria que ir até Canelinha. Nem que o pastor tenha que vir aqui pegar vocês e levar lá. Para poder ficar, porque eu não tenho como dar aula em 3 lugares, né? Então a gente pensou assim, como a nossa igreja está se unindo, a igreja dos meus pais lá, a gente está se ajudando, né? Eu estou ajudando eles lá. Então, nós estamos pensando em fazer as aulas lá em Canelinha. Uma vez por mês, no sábado, comecinho da tarde, de repente sábado, 1h30 da tarde, a aula tem 1h30 de duração. Então é importante que aqueles que estão debaixo dessa visão nossa de fazer discípulos, que se preparem, né? Essa escola de líderes é uma escola que vai te preparar, vai te capacitar, para que você também tenha condições de um dia ter um grupo de estudo bíblico na tua casa. Porque nós temos falado que a vontade de Deus é ter um grupo em cada casa. Amém? Mas para isso a gente precisa se capacitar. Então, vá orando, converse com o seu marido, converse com a sua esposa. Assim que a gente tiver uma data, a gente vai começar a escola de líderes. Provavelmente vai ser no sábado, que é o único dia que vai dar para todo mundo. Vá se programando, porque é da vontade de Deus que a gente se capacite, que a gente se prepare para poder cumprir a nossa missão. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um. Amém? Não vá embora sem cumprimentar pelo menos 5 irmãos. Desejo aí uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.